Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir o capítulo 6 da apostila nova, né? Volume 2, Biologia 1, tá? Que está falando ali sobre carboidratos. Então, vamos lá para os exercícios conceituais. Número 1. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual obtém energia para a contração. Essas substâncias de reserva se encontram na forma de... Então, vamos lá. Toda vez que nós nos alimentamos, tá? Principalmente alimentos ricos em carboidratos, que é o assunto que nós estamos estudando, que vem o quê? Massa, né? Como pão, pizza, biscoito, essas coisas, açúcar, né? Carboidrato também é um tipo de açúcar, ou essa massa, esse biscoito pode ser transformado em açúcar, tá? E todo o excesso de carboidrato que a gente come, ele é armazenado. Onde? Ele é armazenado no nosso fígado e também nas nossas células musculares, nos nossos músculos, né? Em forma de quê? De glicogênio, tá? Porque o carboidrato, ele é uma macromolécula, ele vai ser quebrado em várias partículas pequenininhas, que é a glicose, que é o açúcar, né? Essa glicose ela ainda vai ser quebrada mais vezes para que possa ser absorvido pelas células, tá? A célula é uma estrutura microscópica, então precisa ser pequenininho para ser absorvido pela célula. E aquilo que a célula não for usar para o metabolismo dela, né? O corpo da gente, ele armazena na forma de glicogênio, que é a transformação dessa glicose em glicogênio e é armazenado no fígado e nos músculos, ok? Então, a substância de reserva no nosso corpo é o glicogênio. E ele fica armazenado onde? Nos músculos e no fígado, ok? Então, a resposta da número 1, letra E. Questão número 2, a questão discursiva, né? Os lipídios são os nutrientes de maior teor calórico, seguidos por carboidratos e proteínas. Então, lipídios são os óleos, né, gorduras, carboidratos são açúcares, tá? E proteínas é encontrada onde? Nas carnes, ovos, leite, né? A proteína. Então, os lipídios são os de maior teor calórico. Depois vem o carboidrato e depois a proteína. A elevação dos níveis sanguíneos de insulina é um dos principais sinais responsáveis pela mobilização dos excedentes nutricionais na forma de lipídios e pelo tecido adiposo. Com o intuito de evitar esse efeito da insulina, muitas pessoas recorrem a uma dieta baseada na ingestão exclusiva de lipídio e proteína, ou seja, tira o carboidrato da dieta, vai comer só gordura e proteína, tá? Algumas pessoas fazem esse tipo de dieta, né? Elimina o carboidrato. Aí, apesar dos seus efeitos sobre a saúde serem discutíveis, esse tipo de dieta pode conduzir efetivamente a uma perda de massa corporal. Se eu não estou tendo carboidrato, né? Então eu posso ter eu vou abaixar ali o meu peso, vou diminuir o meu peso. Explique por que uma dieta baseada na exclusão total de carboidratos, apesar do seu alto valor calórico, não leva ao acúmulo de lipídios no tecido adiposo. Então, olha só, nós temos ali a insulina, que é um hormônio secretado lá pelo pâncreas, tá? Então, a secreção dessa insulina, que é esse hormônio, pelo pâncreas, vai ocorrer como resposta do aumento da glicemia. Então, se eu como muito carboidrato, eu vou estar com açúcar no sangue de forma o quê? Alta, elevada. Meu pâncreas vai secretar insulina para fazer o quê? Essa insulina vai cair na corrente sanguínea, vai sequestrar esse açúcar que está em excesso no meu sangue e vai fazer o quê? Armazenar lá no fígado, né? Ou no músculo, em forma de glicogênio. Para manter o quê? Um equilíbrio, porque eu não posso ficar com açúcar alto no sangue. Isso vai causar problemas no meu metabolismo, tá? Um deles, inclusive, se ficar nisso e a insulina parar de ser fabricada, é a diabetes, né?
Mas aí o que a insulina faz? Sequestra esse açúcar e armazena, tá? Para manter ali no equilíbrio, senão vai ficar com açúcar alto no sangue, ok? Como a dieta não tem carboidrato, né? Esse tipo de dieta que a pessoa está fazendo aqui não come carboidrato, né? Então não vai acontecer o quê? Se ela não está comendo carboidrato, não está elevando o açúcar no sangue, né? Não está tendo esse pico de glicemia no sangue. Então, não vai haver acúmulo, né, de reserva. Então, não vai ter acúmulo de reserva de lipídios no tecido adiposo, tá? Porque se eu não tenho açúcar no sangue, eu não vou armazenar e também não vai ter armazenamento de lipídio. Por quê? Por que não vai armazenar lipídio? Porque já que não tem açúcar, não tem carboidrato, da onde que eu vou tirar energia para fazer as atividades do meu corpo? Pensar, correr, falar, andar e etc. Né? Não tem energia, não tem carboidrato, então o corpo vai pegar da onde? Do lipídio, tá? Que é a gordura. Por isso que a pessoa emagrece. Por quê? Eu não estou acumulando e estou gastando aquilo que está acumulado em forma de gordura, tá? Então é isso que acontece. Conseguiu pegar? Quer que eu repita o que vocês precisam escrever? Então eu vou repetir, tá? Como a resposta da número 2. A secreção de insulina pelo pâncreas ocorre em resposta ao acúmulo de glicemia. Como a dieta não contém carboidratos, não ocorre a elevação da glicemia. Portanto, não há acúmulo de reserva lipídica no tecido adiposo, tá? Qualquer coisa é só voltar o vídeo, pausar e anotar, tá bom? Questão número 3. A cirrose hepática é uma séria enfermidade que frequentemente surge do hábito de ingerir bebida alcoólica. O álcool pode alterar várias estruturas no fígado, como os ductos biliares e as células produtoras de bile, além de causar acúmulo de glóbulos de gordura. Outras funções do fígado são a produção e armazenamento de glicogênio. Espera-se que esses processos ocorram depois de uma refeição ou após um longo período de jejum. E qual é a importância do armazenamento do glicogênio? Então, são duas perguntas, né? Espera-se que esses processos ocorram depois de uma refeição ou após um longo período de jejum? Olha só, o acúmulo do glicogênio nas células hepáticas, né? Hepáticas e do fígado, ok? É condicionado ao aumento da glicemia, logo após a pessoa se alimentar. Então, ela se alimenta, tem um pico de glicose muito alto no sangue, tá? Aí, o que vai acontecer? Vai ser pego esse açúcar, quem faz isso é o hormônio insulina e armazena lá no fígado, tá? Nas células hepáticas, tá? Logo após a alimentação já começa a acontecer isso. E o armazenamento do glicogênio no fígado é importante para fazer o quê? Para manter o nível de glicose no sangue em condições o quê? Equilibradas, ideais, tá? Para suprir a demanda, né, desses tecidos quando sua concentração cai. Exemplo. Então, vamos supor que eu estou várias horas sem comer. Lá, 12 horas, 14 horas sem comer. O que vai acontecendo? Você já começa a ficar fraco, tem pessoas que ficam com aquela sensação de desmaiar e até desmaia. Para evitar isso, o corpo faz o quê? Pega esse glicogênio que está armazenado lá no fígado, tá? Transforma ele em glicose novamente e lança na corrente sanguínea. E quem faz isso? É um outro hormônio secretado pelo pâncreas, que é o glucagon, tá? O glucagon vai pegar esse glicogênio que está lá no fígado e liberar na corrente sanguínea em forma de glicose para que a pessoa possa ter o quê? Energia para ela poder fazer as suas atividades, né? E assim não cair dura, não desmaiar, ok? Então existe esse equilíbrio aí. Por isso que é importante ter o glicogênio armazenado no fígado. Por quê? Se
tiver um período longo sem comer, é de lá que o corpo vai tirar a energia para continuar trabalhando, tá? 4. Qual hormônio que gera hipoglicemia? Hipo é baixo, tá? Hiper seria alto e hipo é baixo. Então, qual é o hormônio que faz com que o sangue, né, o teor de glicose no sangue abaixe? É a insulina, tá? Então, existe 2 hormônios. A insulina, ela vai fazer o açúcar do sangue abaixar e o glucagon vai fazer com que o açúcar do sangue eleve, aumente. Mas nesse caso aqui está falando de hipo, então é baixo, tá? No caso é a insulina. Ok? Questão 5. Até recentemente, acreditava-se que o tecido adiposo tinha apenas a função de armazenar lipídios, servindo como uma reserva energética. No entanto, novas pesquisas vêm mudando essa ideia, ao revelar que os adipócitos têm importante participação nos mecanismos que regulam a concentração de glicose no sangue. Essa atuação recém-descoberta do tecido adiposo também está relacionada ao diabetes tipo 2. Quando a captação de glicose pelo adipócito é impedida, por exemplo, ocorre a resistência à insulina. Já o maior uso de glicose no tecido adiposo leva a um aumento significativo da sensibilidade à insulina e da tolerância à glicose no tecido muscular. Os estudos comprovam, portanto, a associação entre obesidade e diabetes, né? Então, a atuação do tecido adiposo está relacionada ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, na medida em que... Então, olha só, o que é um diabético, né? O que acontece com o diabético? O pâncreas, ele vai secretar aqueles 2 hormônios, como eu já falei, a insulina e o glucagon, tá? Tem até aqui, ó, a figura no livro de vocês, na página 331. Essa figura aqui, ó. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui que está em amarelinho, ó, está representando o pâncreas, tá? E aqui, em marrom, é o fígado. Então, quando a pessoa come alguma coisa, ela se alimenta, tá? Esse açúcar do alimento que ela está comendo, principalmente o carboidrato, né? O que vai acontecer? Vai cair na corrente sanguínea e vai fazer o quê? Vai elevar a quantidade de glicose. Então, vai ficar com açúcar alto no sangue. O que o pâncreas vai fazer? Ele vai secretar a insulina, tá? Que vai fazer o quê? Baixar essa quantidade de açúcar. Mas como que baixa essa quantidade de açúcar? Ela é sequestrada e colocada, armazenada onde? Lá no fígado, tá? Então, olha só. Aqui o alimento entrou, o pâncreas vai produzir, né, vai estimular ali a célula beta para produzir insulina. Essa insulina vai pegar essa glicose que está alta no sangue e vai armazenar no fígado em forma de glicogênio. E ao mesmo tempo que ele estimula a célula beta a produzir insulina, ele inibe a célula alfa, porque a célula alfa vai produzir o glucagon, tá? Então, armazenou ali o glicogênio, beleza. Mas vamos supor que essa pessoa esteja muitas horas sem comer, né? E ela já está ficando ali já quase que desmaiando de fome. O corpo vai fazer o que agora? Ele vai inibir a célula beta, tá? Para não produzir insulina, porque se a pessoa já está com pouco açúcar no sangue ou quase nada e ainda produzir insulina, o que vai acontecer? Vai baixar muito a glicose dessa pessoa e com certeza ela vai desmaiar, tá? E se não tratar ali, ela pode estar com problemas sérios de saúde ali, né? Que é a hipoglicemia, tá? Que é a baixa do açúcar no sangue. Então eu tenho que inibir a produção de insulina, mas eu tenho que estimular a produção de quem? Do glucagon, tá? Então a célula alfa, ela vai ser o quê? Ela vai ser ativada, estimulada
a produzir o glucagon, para que possa pegar aquele glicogênio que está lá no fígado armazenado, né? E quebrar ele e liberar a glicose na corrente sanguínea, para que essa pessoa faça o quê? Tenha energia suficiente para que ela possa justamente não desmaiar e ter ali, né, fazer as atividades dela normalmente, ok? Mas um diabético não faz isso. Por quê? O que acontece com o diabético? O pâncreas dele não está produzindo esses hormônios, geralmente, principalmente a insulina. Então, existem vários tipos de diabetes, tá? Aqui, ó, nessa página aqui, página 332, tem aqui, ó, falando dos tipos de diabetes, tá? Tem ali diabetes tipo 1. O que acontece com a pessoa com diabetes tipo 1? Ela vai produzir ali a insulina, só que de forma insuficiente, tá? Ela produz insulina, mas pouquinha, que não é o suficiente para fazer o quê? Baixar a quantidade de glicose do sangue e manter um equilíbrio. Ela vai até conseguir baixar, mas pouquíssima coisa. Então, o que a pessoa que tem diabetes do tipo 1 precisa fazer para regular a glicose? Ela precisa tomar medicamentos, né? Ou fazer dietas, né? Ou associar os dois, dieta com medicamento, tá? Para que possa ali ajudar a baixar esse açúcar no sangue. E o diabetes tipo 2, né? É quando o pâncreas não está, né, produzindo insulina. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder a capacidade de produzir a insulina. Então, o que a pessoa precisa fazer? Todo dia ela precisa injetar essa insulina no corpo, né? Que é uma injeçãozinha de insulina que ela vai ali aplicar todo dia para que faça como se fosse a função do pâncreas, já que o pâncreas dela parou de funcionar, tá? Existe diabetes gestacional, que é quando a mulher está grávida, né? Acontece ali durante a gravidez, né? Devido ali ao aumento de peso que geralmente a gestante tem, porque está ali gerando a criança, ela fica diabética. E aí depois, quando a criança nasce, ela volta ao peso normal e ela até deixa de ser diabética, né? Então, a diabetes é só no período da gestação. E tem que se tomar cuidado porque se tiver muito alta, a mulher pode falecer ou perder a criança, ou acontecer dos dois morrerem, tá? Então tem que ter cuidado. Tem pessoas que por problema de estresse e tal, também acontece de ter açúcar alto no sangue. E existe também a diabetes insípidos, né? Que ocorre ali no corpo, né? Uma dificuldade de regular os fluidos, ou seja, a quantidade de água dentro do organismo. Então, o que a pessoa acontece com a pessoa, né? Ela vai urinar muito. Chega-se a urinar tipo 10, 12 litros de urina por dia. Isso é coisa dessa, tá? Então, se a pessoa está urinando 12 litros de urina por dia, essa pessoa vai fazer o quê? Sentir muita sede. Então, ela tem que repor essa água que ela está perdendo. Então, já que ela urina 12 litros de urina, ela tem que beber também 12 litros de água por dia. Então, o corpo dela não consegue metabolizar esse fluido todo dentro do organismo, né? Então, assim como ela perde muita água, ela tem que repor muita água. Então, a pessoa que tem diabetes insípido sente muita sede e vai muito ao banheiro urinar, tá? E se não repor esse líquido, vai desidratar e vai morrer, tá? Então, e existem vários tipos de diabetes. Mas respondendo à questão número 5, né? Que é o que está relacionado ao diabetes tipo 2, é justamente a letra B. Reduz o número de receptores de insulina nas membranas das células musculares e adiposas, diminuindo a sua capacidade de absorver glicose do sangue, tá? Então, isso é que acontece com o tipo 2. Agora, os exercícios contextualizados. Um exame
conhecido como glicemia de jejum, é o mais utilizado para medir o nível de glicose no sangue e diagnosticar o diabetes. Trata-se de um exame no sangue venoso que é realizado após o paciente passar pelo menos 8 horas sem se alimentar. Se a taxa de glicose no sangue em jejum não for adequada, o paciente é portador de glicemia de jejum alterada, pré-diabetes. Valores de glicemia de jejum maiores a partir de 126 mg por decilitro, repetidos em uma nova amostra, confirmam o diagnóstico de diabetes. Nesse caso, pode se tornar necessária a realização de um exame conhecido como teste oral de tolerância à glicose. Este também, conhecido como curva glicêmica, é feito da seguinte maneira. A pessoa com suspeita de diabetes ingere 100 gramas de glicose diluída em água, geralmente é açúcar de milho, tá? O destrozol. Após 2 horas e meia de espera, é feita a coleta de sangue para medir a taxa de glicose. Dependendo do resultado do indivíduo, é considerado portador de diabetes ou não. Considere o gráfico das curvas glicêmicas de 2 indivíduos a seguir. Então, tem o indivíduo A e o indivíduo B. Então, olha só. Aqui é a taxa de glicose no sangue dessa pessoa. E aqui é a quantidade de horas após o quê? A administração do destrozol, que é aquele açúcar de milho. A pessoa vai no laboratório colher sangue, né? Aí ali ela vai colher uma amostra em jejum e tem que fazer de 8 a 12 horas de jejum, tá? Não pode ser menos nem mais do que isso. Porque se for menos, vai estar com açúcar muito alto no sangue daquilo que ela comeu do dia anterior, tá? Atrapalha o exame. E se for mais, tipo assim, 14, 16, 18 horas de jejum, o que o corpo vai começar a fazer? Vai pegar o glicogênio que está armazenado lá no fígado e vai jogar na corrente sanguínea. Então, quando colher o sangue da pessoa e for fazer a dosagem de glicose, vai dar errado, porque vai pegar não daquilo que ela se alimentou, mas sim daquilo que estava armazenado. Então, também não serve para fazer esse exame aqui, né? Fazer a descoberta se ela é diabética ou não. Então, você tem que fazer o jejum de 8 a 12 horas. O ideal é 12 horas, tá? De jejum. Pode comer nada, nem chupar uma bala, mastigar um chiclete, nada, tá? Só água. A água pode, porque a água não corta jejum, ok? Aí vai lá no laboratório, colhe uma amostra de sangue em jejum. Beleza. Aí lá mesmo no laboratório vai dar para a pessoa, paciente, um copo, né, 200 ml, aquele copo descartável, com água e 100 gramas de açúcar, esse destrozol, né, açúcar de milho. Vai misturar ali e vai dar para a pessoa beber. É horrível porque é doce pra caramba aquilo ali, né? Tem até alguns laboratórios que deixam o paciente levar um limãozinho para espremer ali um limãozinho para poder fazer de como se fosse uma limonada, porque aquilo tem um gosto horrível. Eu já provei, não que eu tenha feito o exame, mas é porque eu já trabalhei em laboratório colhendo sangue e eu tive curiosidade de provar e o gosto é horrível. Muito doce, né? É mais doce, mais açúcar do que água. Aí a pessoa bebe aquilo ali, né? E após 2 horas ou 2 horas e meia, colhe sangue novamente, tá? E nesse período ela não pode comer mais nada. Tem que ficar só com aquele copo ali de água com açúcar que ela tomou. Aí depois do período de 2 horas e meia, ela vai colher sangue de novo e tá liberado, né? Tem médico que pede uma coleta só e tem médico que pede 5 coletas de sangue, né? Vai fazer um intervalo de 2 horas, 1 hora, meia hora e assim vai, tá? Dependendo ali do que o médico pediu, para poder observar justamente essa curva aqui, por isso que o nome é chamado de curva glicêmica, porque assim que a pessoa está em jejum e toma aquele açúcar todo, vai ter o quê? Um pico de açúcar muito alto, né? Ela estava em jejum e tomou aquele açúcar todo, aquele açúcar vai para a corrente sanguínea rapidinho, então vai ter o quê? Um pico de açúcar. Mas olha só, observe esses dois aqui, ó.
Quando estava aqui na taxa zero, ó, açúcar desse indivíduo A aqui, ó, já estava bem alto, olha. Começou acima do 100, tá? Aqui, ó, o tracejado está acima do 100. Então, depois que ele tomou aquele copo de água com açúcar, ó, foi quase lá, ó, em 400. E depois de consumir, passado aqui as horas, ó, 2 horas e meia depois, ainda continuou o quê? Continuou alto, ó, continuou em 200, né? 250 aqui, ó, 300, ficou aqui no 300. Então eu digo que esse paciente A aqui, esse indivíduo A, ele é diabético. Por quê? O açúcar dele já estava alto. Quando ele tomou o copo de açúcar, aumentou muito, foi para 400, que é muito elevado. Sabe qual é o normal de uma glicose? É de 70 a 99. Esse é o padrão ideal. Quando ele chegou lá em jejum, já estava acima do 100. Quando ele tomou o açúcar, foi para 400. E depois de 2 horas e meia, não baixou quase nada, ó, ficou em 300. Então, essa pessoa não está produzindo insulina, então ele é diabético. Agora, observe esse indivíduo B aqui. Em jejum, ele estava ali, ó, no 100, no limite, né? Porque o ideal é até 99, mas no 100, então está no limite. Tomou o açúcar, foi para 250, um pouquinho abaixo de 250. Aí depois de 2 horas e meia, o que aconteceu? Baixou para menos de 50 aqui, ó. Quase no 60, aliás. Ó, se você tracejar aqui, ó, dá no 60. Então, o que aconteceu aqui? O corpo dessa pessoa produziu insulina para baixar esse açúcar. Então, isso aqui é uma pessoa normal, não tem diabetes. Já o indivíduo A tem diabetes. Conseguiu perceber como é que interpreta esse gráfico aqui, né? Então, com isso, a gente responde essa questão, né? Marque a alternativa que apresenta corretamente a interpretação dos resultados. Então, a interpretação do resultado é que o indivíduo A é diabético e o indivíduo B apresenta a situação glicêmica normal, ou seja, não é diabético, tá? E o hormônio envolvido aí é a insulina, ok? Resposta letra B de bola. Questão 7. Ao mastigarmos uma bolacha de água e sal, observamos que ela vai apresentando um sabor cada vez mais adocicado. Isso se deve a... Então, nós temos aqui na nossa boca, né, a saliva, que ela tem uma enzima chamada de amilase salivar. A amilase, né, ela vai destruir ali justamente o amido daquela bolacha, no caso o biscoito, né? Porque eu sou carioca, então eu falo biscoito. Bolacha é coisa de paulista, né? Então, assim, o biscoito ele vai ser o quê? Dissolvendo aos poucos, né? Pela ação daquela saliva que tem ali as enzimas que é a amilase salivar. E com isso vai liberar um açúcar, que é a maltose, que depois vai ser transformado em glicose, né, que é um tipo de açúcar. Então, o sabor adocicado vai vir de quem? Dessa glicose, que é a quebra desse carboidrato. Então, começou ali com o biscoito, foi amolecendo com a proteína da amilase salivar, aí conforme foi mantendo ali na boca, não engoliu, ficou na boca, né? Então foi quebrando ainda mais até chegar à glicose, que é uma molécula pequenininha, que tem um sabor adocicado. Então mesmo o biscoito sendo de água e sal, ou seja, salgado, ele ficou com um sabor adocicado, porque quebrou ali o carboidrato até chegar em glicose, que é uma molécula pequena, e tem o sabor doce, tá? Então a 7 é a letra B de bola. 8. A celíase é uma doença caracterizada pela intolerância ao glúten, presente no trigo, no centeio e na aveia. Nas pessoas que apresentam essa doença, o glúten provoca a atrofia da mucosa que reveste internamente o intestino delgado, tornando-a lisa. Como consequência dessa lesão, é possível citar
Então, o que a pessoa tem quando tem a doença celíaca, né? Aquelas microvilosidades lá do intestino se perde. Então, a pessoa não consegue absorver direito os nutrientes, né? Principalmente quando ela come algo que tenha trigo, centeio e aveia, que tem glúten, irrita essa mucosa. A pessoa vai ter o quê? Diarreia, emagrecimento, né? E vai diminuindo ali a absorção do intestino porque as microvilosidades são perdidas, tá? Então a resposta da 8 é a letra A. 9. Pesquisadores franceses identificaram um gene chamado de RN, que quando mutado altera o metabolismo energético do músculo dos suínos, provocando o acúmulo de glicogênio muscular, o que prejudica a qualidade da carne e a produção de presunto. O glicogênio é utilizado como forma de reserva de certos compostos nos vertebrados e é armazenado em determinado órgão devido à ação do hormônio específico. O composto, o órgão e o hormônio referido é qual? Então, o composto é o carboidrato, né? O órgão é o músculo ou o fígado, que é onde esse carboidrato ele é armazenado. E o hormônio é a insulina, tá? Então a resposta é a letra C, né? Questão 10. Aí tem uma tarjazinha do Garfield, né? O dono dele falando: você está muito gordo. Aí ele: estou ouvindo. Quero ver você perder peso. Ouviu bem? Aí ele: falou. Ei, onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ou seja, ele não está afim de emagrecer. Ele está comendo muito menos, ficar um gato gordo e preguiçoso. Então, o Garfield, um dos personagens da Charge, construiu sua fama devido ao fato de apresentar algumas características, como a deposição excessiva de gordura corporal. Essa condição, na qual se inclui os humanos, pode ser explicada pela ingestão de alimentos em quantidades maiores do que aquelas que podem ser utilizadas pelo organismo e a obtenção de energia. Então, com base nos conhecimentos sobre o metabolismo, assinale a alternativa correta. Então, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimula a glicogenólise, que é a reação de transformar o glicogênio em glicose, tá? E a insulina tem por função reduzir a concentração de glicose no sangue. Então a resposta é a letra E. Agora, para mostrar para vocês que realmente o Garfield é gordo, só um instantinho. Aqui o meu Garfield. Esse aqui é o meu, só que o nome dele é Zeus. Olha como é que esse gato é gordo. Olha o tamanho da barriga desse gato. Esse aqui é o meu gatinho. Olha lá, fala oi pro pessoal. Ele é um gato persa da mesma espécie que o Garfield. Então esse aqui é meu gatinho. Dá tchau. Questão 11. João e seu amigo Carlos tomaram cada um deles 2 copos de caldo de cana ou garapa. Passado 30 minutos, pode-se detectar um aumento considerável na concentração sanguínea de glicose em ambos, mas a glicemia dos dois voltou ao normal algumas horas depois. Após 3 dias, os amigos tomaram cada um 2 copos de leite sem adição de açúcar. 30 minutos depois, notou-se a elevação na glicemia de João em relação à de Carlos. Carlos, contudo, 6 horas após ter bebido o leite, apresentou excesso de gases, dores abdominais e fezes diarreicas. Então, o que a gente pode concluir aí, né? Se Carlos, depois de tomar ali o leite ele tem qual açúcar? A lactose, tá? Se ele apresentou excesso de gases, dores abdominais e fortes, né, fezes diarreicas, significa que ele é intolerante à lactose. Então, ele não produz qual enzima? A lactase,
que faz degradar esse açúcar do leite, que é a lactose, né? Então, ele vai ter essas manifestações clínicas devido à intolerância à lactose, ok? Então, Carlos, ele é deficiente na produção de lactase e João não, João não é. Então, a resposta da número 11 é a letra E. 12. Em pessoas normais, a concentração de glicose no sangue é estável e corresponde a cerca de 1 grama de glicose por litro de sangue. Logo após uma refeição rica em açúcar, a quantidade de glicose no sangue aumenta, porém volta algumas horas depois à taxa de 1 grama por litro, aproximadamente. Por outro lado, mesmo que o organismo esteja em jejum durante várias horas, essa concentração permanece inalterada. Esse equilíbrio é resultado do papel, então já expliquei, né, nas questões anteriores, é o papel da insulina. A insulina vai promover o quê? A penetração da glicose nas células em geral e o do glucagon, que estimula o fígado a transformar o glicogênio em glicose. Letra C é a resposta. Tá? Eu não falei uma por uma porque eu já expliquei esse assunto aqui durante esses exercícios várias vezes, né? Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem. Mas acho que não vejo necessidade de falar uma por uma, tá? Até porque o vídeo já está ficando um pouquinho longo, então vamos adiantar. 13. A ingestão diária do leite pode causar perturbações digestivas em milhões de brasileiros que apresentam intolerância a esse alimento. Qual é a provocada pela deficiência de lactase no adulto em condições determinadas geneticamente de prevalência significativa no Brasil? A lactase, né, que é a enzima que age sobre a lactose, quebrando-a em 2 moléculas de glicose e outra de galactose, tá? Que é a pessoa que não consegue fazer isso é intolerante, né, à lactose. Então a resposta é a letra C. A 14. Uma dieta baseada em carboidratos é desaconselhada para os indivíduos portadores de diabetes mellitus. Isso ocorre em virtude do organismo dos indivíduos ter, olha, se ele é diabético e está ingerindo ali, né, o açúcar do leite, né, a lactose, então vai ter problema ali, né? Então isso ocorre em virtude do organismo desses indivíduos ter o quê? Dificuldade em remover a glicose do sangue e enviá-la para as células, tá? Então a resposta da 14 é a letra D. 15. Ao realizar um exame de sangue para monitoramento da glicemia, Fábio recebeu um folheto com a seguinte informação: jejum muito prolongado altera resultados de exames. Sim, para a glicemia, o jejum máximo é de 14 horas. As recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, que é SBPC, né, ML, para a coleta de sangue venoso, orientam que devem ser evitadas coletas de sangue após períodos muito prolongados de jejum, acima de 16 horas de maneira geral. Por quê? Por que eu tenho que fazer o jejum de 8 a 12 horas? No máximo estourando 14. Então, quando você for fazer um exame de sangue no laboratório, deixa para completar as 12 horas de jejum lá no laboratório. Por quê? Geralmente você vai ficar numa fila até ser atendido, até fazer sua ficha, até ser chamado para colher sangue. E nisso daí você já perdeu um tempinho. Então, deixa para completar o jejum lá no laboratório, em vez de você já chegar lá com 12 horas. Porque até você ser atendido, vai passar mais um tempo aí e vai extrapolar o horário. E no máximo que pode ficar é 14 horas de jejum. Se passar disso, o que vai começar a acontecer? O corpo vai pegar, no caso o glucagon, vai pegar o açúcar que está armazenado no fígado em forma de glicogênio e lançar na corrente sanguínea aquela glicose. Aí o exame vai dar errado, vai dar alterado, tá? Então é a letra A a resposta, tá? Em situações de jejum prolongado, o glucagon estimula a quebra do glicogênio hepático em glicose, aumentando a concentração de glicose no sangue, podendo interferir no resultado do exame, ok?
Já tinha falado isso numa questão anterior, mas reforçando, tá? Porque muita gente deixa chega lá com 12 horas de jejum no laboratório, aí ainda fica esperando, além de ficar irritado pela espera, passa mal, até desmaia quando vai colher sangue, tá? E o exame vai dar errado. Não vai adiantar nada, foi furado à toa, tá? Então, deixa para completar as 12 horas de jejum lá no laboratório, naquele período de espera para ser atendido até a coleta do sangue, ok? É uma dica que eu dou porque eu trabalhei 17 anos da minha vida em laboratório colhendo sangue de pessoas, então eu sei muito bem o que é isso. Vi muitas pessoas passando mal, desmaiando, por quê? Porque ficou muito tempo sem comer, tá? Agora, exercícios de aprofundamento. Número 16. Algumas etapas metabólicas encontradas no citoplasma das células hepáticas de mamíferos são essas. Aí nós temos ali a glicogênese, a glicogenólise, a glicólise e a glicogeneogênese. Aí tem ali o hepatócito, né, que é uma célula do fígado, e cada etapazinha ali numerada. Aí ele pede para citar 2 etapas dentre as representadas aí, que são estimuladas pela ação da insulina. Então, a insulina, que é o hormônio lá produzido pelo pâncreas, né, vai estimular o quê? A glicogênese, tá? E a glicólise, que é a quebra da glicose, tá? Se você tiver alguma dúvida nessas etapas, tem aqui, ó, nesse quadrinho azul da apostila, explicando cada etapazinha, né? Então, dá uma lida lá, faz uma revisãozinha para ficar bem, né, gravado na cabeça, ok? Então, as etapas ali é a glicogênese e a glicogenólise, ok? E a última, 17, e método. Ovo diet não alerta que contém lactose. Esse ovo aí é ovo de Páscoa, tá? Então, o rótulo de determinado ovo de Páscoa diet, além de não informar sobre a presença de lactose, afirmava que o produto não continha açúcar. Segundo o fabricante, a lactose encontrada no ovo era proveniente do leite utilizado na confecção de chocolate e não adicionada aos ingredientes. Mas é um açúcar e isso para um diabético pode ser ruim, né? Então, a falta de informação precisa sobre a composição dos alimentos pode trazer complicações à saúde, e nesse caso, principalmente a dos diabéticos, né? Então, a concentração alta de lactose ali vai fornecer o quê? Um teor alto de glicose no sangue. A pessoa já é diabética, não está conseguindo produzir insulina para poder baixar. Ela vai passar mal, né? Então, por causa de uma simples desinformação, né? A pessoa come ali tá escrito diet, a pessoa vai olhar, é diet, não tem açúcar, né? Mas se tem a lactose, que é o açúcar do leite, é um açúcar. E isso para um diabético pode ser, né, muito ruim, tá? Então a resposta da 17 é a letra B, ok? Então com isso fechamos esse assunto, tá? Se ficou alguma dúvida pode me perguntar, manda uma mensagem e até a próxima. Tchau, tchau.